Bom dia aos alunos da disciplina de Auditoria e Consultoria em RH. Hoje é dia 13 de novembro, sexta-feira. Então, vamos dar início à aula dessa manhã, relembrando alguns pontos importantes da unidade 3, seção 3.3. Mas antes, gostaria de lembrar que na próxima segunda-feira, dia 16, vocês terão aí a prova de proficiência. Então, espero que estejam preparados, que tenham visto, tenham estudado o roteiro de estudos, e torço para que vocês realmente consigam um bom desenvolvimento e um bom resultado na avaliação dessa próxima segunda-feira, tá? É o que eu desejo. Então, na sessão 3.3, nós falamos sobre as fases e estrutura de um plano de consultoria para os diferentes subsistemas da área de recursos humanos. Falamos sobre as fases, Então, todo trabalho de consultoria, ele utiliza de uma metodologia, essa metodologia necessita de passo a passo, respeitando aí as etapas que precisam ser cumpridas, para que o trabalho de consultoria realmente atinja os seus resultados, de proposição de melhoria. Então, o primeiro ponto importante é quanto ao levantamento das informações, a fase inicial de conhecimento das atividades e áreas envolvidas. Então, o que se espera dessa primeira fase é que a pessoa responsável ela consiga fazer aí um levantamento, uma coleta de informações o máximo possível, para que haja um entendimento do processo, da prática, da rotina, e como eu também salientei na aula passada, que se faça as devidas comparações, seja no âmbito da legislação social e trabalhista, seja do e-social, como também e complemento com o acordo ou convenção coletiva da categoria profissional que a empresa está inserida. Então, esse levantamento, como está proposto aqui, um levantamento quantitativo. Então, quanto maior o número de dados, quanto maior o número de documentos o consultor tiver em mãos, melhor será para ele fazer essa análise, avaliação e comparação com esses fatores que eu comentei. E um levantamento qualitativo é procurar evidenciar se a rotina e se o processo ele tem um fluxo de trabalho coerente, que não exista, pelo menos é o que se espera, que não exista retrabalhos, trabalhos sendo feitos que não agregam valor ao processo, à rotina. Então, o que se espera é que por ser algo previsível, como a rotina, que ele mantenha uma certa fluidez nas atividades, no cumprimento de cada tarefa, de cada atividade, e que realmente apresente essa qualidade necessária. O segundo ponto, a partir do momento de ter feito todo esse levantamento documental e de análise qualitativa no desenvolvimento do processo ou da rotina, o que se espera é que na segunda etapa se faça um diagnóstico e desenvolvimento da atividade. Então, o consultor, de posse dessas informações preliminares, vai fazer uma análise prévia, vai construir aí o que a gente chama de mapa da rotina, o que se espera, ou pelo menos o que se esperava cumprir em termos legais e documentais, e aquilo que se observa nesse levantamento desses materiais. Então, a partir desse momento, o consultor faz aí as
as considerações necessárias para que esse diagnóstico ele seja o mais preciso possível e que ele também possa definir as estratégias para o desenvolvimento das ações de melhoria. Sempre prezando, né, valorizando as técnicas e métodos, né, que o consultor possa entender que seja necessário para que a qualidade do seu trabalho ele seja eficaz. Então, nos mais diversos subsistemas da área de recursos humanos, né, cada prática, cada rotina precisa apresentar justamente essa fluidez, né, essa qualidade, né, de se cumprir as exigências da legislação social e trabalhista, né, reforço, do E-Social, que se baseia justamente na legislação social e trabalhista, além de outras exigências trazidas pelo acordo ou pela convenção coletiva da categoria. Então, essas são as técnicas básicas, técnicas, vamos dizer, principais, para se realizar um bom diagnóstico, né, para se desenvolver aí essas ações de melhoria. Na terceira fase, né, comentamos a respeito da implementação, onde se estrutura, né, o projeto propriamente dito, onde se leva em consideração o objetivo, né, esse objetivo ele precisa contemplar o que se espera alcançar de resultados ao término desse projeto, desse plano de ação. Então, o objetivo ele pode ser dividido em objetivo geral e também os objetivos específicos que darão suporte para se atingir esse objetivo geral. Então, objetivo específico, objetivos específicos, resumidamente, são os caminhos que vão ser trilhados, né, para poder, caminhos que devem ser seguidos para poder alcançar o grande objetivo da consultoria, que é analisar, né, o determinado subsistema, seja cargos e salários, seja recrutamento, seja seleção, seja o departamento de pessoal, enfim, né, qualquer subsistema que se vá avaliar e analisar para que se obtenha aí um projeto de melhoria sustentável. O escopo, né, o escopo desse plano de ação é a estrutura propriamente dita, né, todos os pontos positivos e também pontos que possam comprometer a realização desse plano de ação. Então, se dá no escopo, né, os riscos, os requisitos legais, todo o conjunto de norma jurídica, né, seja ela previdenciária, seja trabalhista ou seja tributária, mas se avaliarmos um determinado subsistema, devemos ter o devido cuidado e atenção para que isso realmente atenda todas essas necessidades jurídicas. Os prazos também é importante, porque não se deve demorar muito para se realizar um trabalho de consultoria, né, já que houve o levantamento prévio, né, houve aí um diagnóstico, então nada mais esperado do que os prazos serem compatíveis, né, com a dificuldade, com o conflito existente, né, nas mais diversas rotinas. Então, o prazo ele é fundamental, né? Quais seriam os recursos necessários para a realização desse plano de consultoria? Sejam eles materiais, sejam eles recursos humanos, né? As pessoas que vão participar dessa consultoria. Então, é importante destacar nesse plano, né, nessa implementação, os recursos necessários, né?
Voltando à questão de prazo, né, é importante destacar também como que esse plano ele vai ser divulgado, né, na empresa, na companhia, para que justamente os recursos humanos sejam previamente avisados, preparados, para que participem desse plano tão importante para as empresas. E o cronograma, né? Data de início previsto, cada data com a sua ação, com seu planejamento de atividades, né? Para que se comunique com o terceiro item aí chamado prazo, né? Que é o prazo que se vai levar para concluir, né, o trabalho de consultoria. Aí eu propus uma atividade prática, né, de consultoria, valendo 500 pontos. Solicitei que vocês fizessem uma análise, né, bem básica de um processo da folha de adiantamento salarial, e eu propus a vocês, né, observar a situação encontrada, fazer um levantamento, discutir e definir uma estratégia, né, para o desenvolvimento de ações de melhorias, e elaborar uma proposta de melhoria no processo, né, com o objetivo. Então, trabalhando nessa atividade, né, nós inserimos eu inseri nessa atividade a seção 3.4, que é a análise dos resultados e elaboração de propostas da consultoria. Então, eu ofereci a vocês, né, um fluxograma, né, de uma situação encontrada numa empresa, em que no momento de se elaborar o adiantamento salarial pelo sistema da Folha, né, é uma empresa que tem um sistema implementado, um sistema tecnológico, que atende todas as necessidades e exigências legais. Então, nessa empresa, a rotina, né, da pessoa que trabalha com adiantamento é verificar as férias e afastamentos para saber se há possibilidade ou não, né, de se liberar o adiantamento para o colaborador. Muitas vezes as férias, o colaborador ele sai de férias num determinado dia do mês e essas férias podem extrapolar um outro mês. Então, é importante que a pessoa do departamento de pessoal, né, verifique se os dias referentes às férias não compromete, né, o valor do adiantamento. Né? O adiantamento, normalmente, ele é instituído por acordo ou convenção coletiva, e também, normalmente, se libera aí 40%, né, essa é a média da grande maioria das empresas, né, quando o assunto é adiantamento salarial. Então, se analisarmos bem, né, essa questão, 40% de um mês, né, imagina-se que o colaborador ele tenha direito a receber de salário 30 dias, então, o adiantamento salarial de 40% seria equivalente a 12 dias de trabalho, né? Então, 40 vezes 30 dias, 40% vezes 30 dias, equivale a 12, né? E o que se espera numa análise de férias é que, no mínimo, né, o colaborador aí tenha trabalhado, né, tenha como direito adquirido de salário, no mínimo, uns 15, 16, 20 dias, para poder suprir essa necessidade de desconto do adiantamento e fora os outros descontos, né, que porventura possa ocorrer, além daqueles descontos obrigatórios, que é o INSS, e caso, né, a remuneração do colaborador exceda a primeira faixa da tabela de imposto de renda, que também se faça uma previsão aí de desconto do imposto de renda. Então, casos contrários, quando não existe esse número de dias que seja capaz de suprir esse desconto, normalmente a empresa
ela bloqueia, né, esse adiantamento daquele mês, né, para que no mês seguinte o colaborador tenha essa condição do adiantamento. E o afastamento, obviamente, né, se existe aí uma suspensão do contrato de trabalho, não é salutar, não é viável que se faça aí a liberação do adiantamento. Então, a pessoa do departamento de pessoal tem essa preocupação, né, de adiantamento, de verificar essas férias e verificar os afastamentos. Logo em seguida, né, se gera o cálculo no sistema, então, depois de avaliado todas as possibilidades, né, não somente de férias, afastamentos, mas e admissões, se gera o cálculo da folha de adiantamento pelo sistema. Em seguida, né, essa pessoa informa a área financeira dos valores para o depósito, né, na conta salário de cada colaborador, e o financeiro é o responsável por realizar esses depósitos. Né? Em paralelo, a pessoa imprime a folha de adiantamento salarial, então aí uma impressão dessa folha em papel, e imprime o demonstrativo de pagamento, também os olerites, né, de cada colaborador. No dia 20, né, no caso específico dessa empresa, no dia 20, essa pessoa, ela combina com gestores para que se realize o atendimento individual de cada colaborador para a coleta, né, das assinaturas no Olerite. Né? Isso acontece lá no dia 20. E em seguida, depois de todas as assinaturas colhidas, né, essa pessoa arquiva, né, os demonstrativos já assinados. Então, esse é uma rotina, é um processo mensal que nesta empresa e no departamento de pessoal se realiza. Então, eu pedi para que vocês avaliassem essa rotina, né, e de acordo com o que foi aprendido, né, buscar aí soluções de melhoria, tá? Então, o primeiro ponto que nós observamos nessa rotina, né, é a impressão da folha de adiantamento salarial, tá? Então, poderíamos até questionar por que né, se utiliza da impressão da folha de adiantamento, né, já que existe um sistema tecnológico na empresa, existe o banco de dados, né, onde eu posso armazenar essa informação e a qualquer momento poder, né, ter acesso a essa informação via online. Então, é um ponto de observação, né? Quer dizer, eu vou ter que ter arquivo para isso, eu vou ter que ter estrutura, né, para poder arquivar esses documentos, né, sendo que eu tenho aí o sistema tecnológico que me ajuda nesse processo, né? Então, para fundamentar, né, essa abordagem, né, eu trouxe aqui o decreto, né, que institui a CLT, principalmente o artigo 464, que fala que o pagamento do salário deverá ser efetuado contra recibo. Então, né, justifica aí essa impressão desse demonstrativo aí dessa folha, né? Assinado pelo empregado e em se tratando de analfabeto, mediante a sua impressão digital ou sendo esta possível a seu roubo, né? Então, o artigo 464, ele determina que, né, todas as empresas precisam coletar as assinaturas, né, em todos os recibos, né, relacionados ao salário, tá? Só que logo em seguida nós temos ali o parágrafo único, né, que diz, né, então esse parágrafo, se vocês observarem no final do texto,
vocês vão ver que foi um parágrafo incluído, né, pela Lei 9.528 de 1997, né, então mais atual do que o texto do artigo 464, que diz, né, terá força de recibo comprovante de depósito em conta bancária aberta para esse fim, em nome de cada colaborador, com o consentimento deste. Então, esse parágrafo, ele mostra para nós de que o depósito identificado, aquele depósito que quando eu olho no extrato, eu vejo que é referente a salário, está lá o nome da empresa que eu trabalho, né, e a minha conta corrente ela é específica também para esse fim, né, eu não preciso ter aí nenhum comprovante. Não precisaria ter o recibo, né, ou o demonstrativo de adiantamento, né, sendo assinado pelo colaborador, né? Então, o parágrafo único, ele elimina essa necessidade de impressão de papel, seja na impressão da folha de pagamento do adiantamento, também com relação ao olerite do adiantamento. Então, esse parágrafo do artigo 464, né, ele dá certeza, né, de que esses dois elementos aí que estão em vermelho, eles não precisam estar contidos na rotina, né? Por quê? Porque a legislação, ela salvaguarda, né? Ela dá essa possibilidade da empresa não ter que observar essas duas impressões, né? Seja da folha de adiantamento, que, como eu disse, né, temos aí um recurso tecnológico, já que existe um sistema, existe também um banco de dados, né, todo o encerramento de exercício tecnológico, ele grava aquelas informações, né, num arquivo, então a qualquer momento que eu precisar ter acesso a essa informação, eu vou lá nesse banco de dados e tenho o devido conhecimento. Então, eu vou voltar um slide. Então, com esse artigo, né, e com esse parágrafo, o consultor ele tem aí uma segurança de que ele pode, né, sugerir aí a possibilidade de não, né, de não ter que necessariamente de imprimir, né, documentos nessa rotina. Com relação a atender os funcionários e colher assinaturas, né, já que o processo ele tem no artigo 464, parágrafo único, né, a eliminação, a autorização para que não precise realmente imprimir esses documentos, o atendimento também dos funcionários, ele não é necessário, né? Um caso ou outro de dúvida, né? Aí o departamento de pessoal estará à disposição para sanar essas dúvidas, mas combinar com o gestor, né? Estipular, né, a ida de cada funcionário, vejam, né? Mobilizar a empresa inteira, né? De forma que a pessoa tenha que ir para fazer lá, para dar uma assinatura. Imagine ter que parar máquinas, né? Parar atendimento para poder ir lá para dar assinatura, né, num documento. Então, percebam quanto tempo que se gasta, ou pelo menos se gastava nessa empresa, né, para poder fazer e atender, né, os funcionários e coletar as assinaturas, né? E, né, o arquivo, né, dos demonstrativos assinados, já que eu não preciso, por lei, né, não preciso, né, imprimir documentos, nem colher assinaturas, já que lá no parágrafo diz que o depósito em conta salário, ele é considerado, né, como recibo assinado. Então, eu teria esses 4 elementos dessa rotina, né, podendo ser
suprimido, podendo ser tirado da rotina, né, para que haja um pouco mais de tempo para que a rotina realmente atenda à qualidade das exigências legais. Tá? Então, a sugestão, né, levantamento do processo, a estratégia, né, então aí seria aí, teoricamente, né, de forma bem simples, né, um relatório simplificado de como que o consultor ele vai apresentar os resultados desse trabalho, né, para a diretoria, para o gestor de RH. Então, a proposta é eliminar a impressão do adiantamento e dos demonstrativos, de acordo com o artigo 464, parágrafo único. Então, se no momento da apresentação desse relatório, alguém, né, seja gestor, diretoria, tiver alguma dúvida em relação, será que nós podemos mesmo eliminar isso? Então, o consultor ele vai fundamentar a sua observação, né, de acordo com os preceitos legais, né, e mostrar para quem quer que seja, né, o que está escrito na legislação para dar segurança, tranquilidade, para que tomem uma decisão de não mais ter aqueles 4 elementos naquela rotina, né? Então, eliminar a impressão, eliminar o atendimento e coleta de assinatura, as pessoas não vão precisar sair do seu posto de trabalho para poder ir assinar um único documento, receber ali uma via daquele holerite, né, e o próprio arquivo, né? Então, eu não vou precisar dispor, né, de nenhuma estrutura para poder arquivar papel, arquivar documentos, né? Então, isso também é importante, né, que foi a proposta que eu ofereci para vocês, né, com relação, né, ao processo de adiantamento. Então, eu volto lá, né, no artigo que fundamenta. Então, observem, né? Então, vamos voltar lá. O processo em si era esse, né? Então, nós tínhamos aí 3, 6, 7 etapas, né, de um processo de adiantamento, de uma rotina de adiantamento salarial feita pelo sistema. Então, o consultor analisou, né, essa impressão da folha de adiantamento salarial e ele, pelo conhecimento, pela experiência, né, vivida, né, e conhecendo um pouco sobre legislação social e trabalhista, ele foi procurar lá no artigo 464, né, no parágrafo único, né, de que terá força de recibo, né? Então, o comprovante de depósito em conta bancária, ele serve como recibo, né? Então, se lá no extrato tiver o nome da empresa, né, tiver lá escrito que é um depósito relacionado a salário, né? Então, se for identificada a conta corrente do colaborador for, né, uma conta salário, então esse comprovante de depósito, ele tem valor jurídico como recibo, né? Então, seja nesse elemento de impressão da folha, como da impressão do demonstrativo, o atendimento dos funcionários e coleta de assinaturas, e o arquivo dos demonstrativos se torna algo desnecessário de acordo com aquele artigo, né? Então, são essas as perspectivas, né, de um trabalho de consultoria. Procurar sugerir melhorias nos processos e nas rotinas existentes nesta empresa, tá? Então, fica bem evidenciado de que se perde tempo, se perde recursos financeiros, né, porque eu estou ali gastando papel, eu estou gastando tinta, eu estou gastando tempo,
além do atendimento aos funcionários e coleta de assinaturas, né? Então, se eu tenho o comprovante de depósito, né, como um recibo legal, então, atender o funcionário, né, se torna aí um custo que eu não preciso, né, ter na empresa, tá? E o arquivo propriamente dito, né, como eu disse, já que nós temos recursos tecnológicos, já que a empresa tem um sistema de folha de pagamento implementado, não há o porquê se falar em ter arquivo para esse tipo de documento, né? Outros documentos, eles são importantes, porém, este do adiantamento, ele não é necessário para a comprovação de que a empresa fez ou não fez o pagamento, né? O próprio comprovante de depósito, ele defende a empresa com relação a isso. Né? Então, aí um relatório bem simplesinho para vocês entenderem, né, como é que funciona. Né? Então, levantamento, estratégia e proposta, né, que é o passo a passo. E aí, o fluxo do adiantamento ficaria assim, né? Eliminaríamos, então, quatro fases, né, da rotina, né, e ficaríamos apenas com esses três, que é o mais importante, né, dentro das exigências legais, né, com relação a documentos, né? Então, verifica-se férias e afastamentos, gera o cálculo no sistema, faz todas as conferências, né, e informa o financeiro que vai realizar o depósito em conta corrente, né? Gostaria de saber se vocês ficaram com alguma dúvida, Mirela, Solange e demais alunos. Bom dia. Mirela, está me ouvindo? Solange? O seu microfone, Solange, eu não estou conseguindo ouvir. Agora eu posso ver onde eu errei. Ai, que vergonha. Quem está falando, Solange? A Mirella. Oi, Mirela, bom dia. Fala para mim, né? Não precisa falar de vergonha, mas o que você tinha pensado e o que você constatou nessa explicação? Mirela? Pergunta de novo, professor, porque o meu tinha caído. Ah, tá bom. Então, o que você constatou? Bom, eu espero que vocês tenham entendido a proposta da atividade em relação aos conteúdos, né, até aqui apresentados para vocês. E queria, como eu disse, né, no início da minha fala, que vocês terão aí uma avaliação na próxima segunda-feira, né, com relação à prova de proficiência nessa disciplina. Então, espero que vocês tenham lido o roteiro de estudos. Se tem alguma dúvida, eu gostaria de saber para poder ajudar vocês. Quer falar alguma coisa, Mirella? Seu microfone está aberto, mas eu não consigo te ouvir. Agora está dando sinal de vida.
Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, né, se quiserem conversar, eu sei que estão com problema aí de microfone, né, vocês fiquem à vontade para poder me mandar um e-mail, né, o e-mail corporativo que vocês sabem qual é. E aí eu tento, de forma mais rápida possível, né, tirar essas dúvidas e poder, né, ajudar vocês na avaliação da próxima segunda-feira, tá? É, então, essa foi a atividade, né? Então, auditoria e consultoria RH como ferramenta para a proposição de melhorias, né? Então, esse próximo conteúdo fala dos indicadores de desempenho e performance, né, chamados KPI, né? Então, vou voltar aqui um slide, né? Então, a auditoria e consultoria, né, não somente quando ela apresenta um projeto de melhoria, como esse aqui que eu estou voltando ao slide, né, ela utiliza também desses indicadores de desempenho, né, para poder sustentar seus argumentos, as suas abordagens, né, e com isso poder mostrar para as empresas o quanto elas podem ganhar em termos quantitativos, né? Então, viram que de sete etapas, né, apresentadas no início, né, ela gerou aí uma sugestão e uma proposta de redução, né, de mais de 50% do seu total, né, de etapas, né? Então, a qualidade com que esse consultor, né, ele observou essas informações, fez o levantamento, né, fez um diagnóstico, né, buscando informações legais, né, informações que sustentem um argumento para, em seguida, gerar a proposta, né, de melhoria, né? Então, essa melhoria ela trouxe um ganho para a rotina de adiantamento, né, de mais de 50%, né? Então, nós temos aí de 7 para 3, né? Então, aqui são só exemplos para vocês, né, entenderem, né, o consultor, ele não somente ele faz a observação e propõe melhoria, mas ele sustenta esse argumento, essa melhoria, com base em indicadores de desempenho, né? Então, muitas vezes, né, 7 etapas numa rotina, né, vai requerer da empresa, por exemplo, uma pessoa a mais, né? Estou dando um exemplo, só para vocês terem ideia, né? Então, às vezes, a quantidade de pessoas para se realizar determinadas atividades, determinadas funções, né, não é, né, vamos dizer assim, uma quantidade de pessoas necessárias, por exemplo. Nós não estamos aqui querendo incentivar vocês, né, a buscar ter o foco na redução estrutural de hierarquia, não é nada disso. Mas todo projeto de melhoria, ele impacta, né, em processos, em rotinas e em pessoas. Então, se eu puder utilizar, né, a mesma pessoa que exercia 7 etapas de uma única rotina, então diminuo essa quantidade de rotinas e posso utilizar esse tempo, né, para essa pessoa realizar outras atividades, né? Então, não é o foco na redução de pessoal, nada disso, mas trazer uma qualidade maior para as operações da área de RH, né? Deixar, por exemplo, eliminar atividades burocráticas, né, de criação e arquivo de documentos, né, para melhorar a performance desse colaborador,
inclusive para que ele faça ou que ele aprenda outras atividades mais importantes do que essa burocrática, né? Então, o trabalho de consultoria, ele tem uma ampliação muito maior do que se imagina, né? Nas questões quantitativas e qualitativas. Então, não posso só pensar em diminuir etapas, tá, vou diminuir 4 etapas. E aí, o que se faz com esse tempo que o colaborador vai ter disponível para poder realizar a sua função, né? E podemos até chegar, sim, né, à conclusão de que naquele departamento, naquela área de RH, eu não preciso, né, dessa quantidade de pessoas, né? Então, quando eu racionalizo o trabalho, quando eu diminuo o tempo na execução das atividades, eu preciso tomar uma decisão, o gestor de RH precisa tomar uma decisão, né? O que vai se fazer com esse tempo disponível, né? Houve a melhoria? Claro que sim. Como eu disse, mais de 50% da atividade foi eliminada. O que se faz com isso agora? Então, essa é a grande pergunta. Quem vai responder não é o consultor. Quem vai responder são os gestores, né? O gestor da área que vai, de posse dessa informação, poder fazer aí, tomar as suas decisões, tá bom? Né? Outro ponto importante, né, que o consultor também analisa, né, a deficiência ou eficiência dos processos, né? Então, existia uma deficiência naquele processo de adiantamento, né? Então, se constatou que sim, aquele processo, aquela rotina, ela apresentou fragilidades, né? Em que sentido? Não na competência de quem executa, mas, né, no processo em si, na quantidade de etapas que o processo de adiantamento exigia da pessoa que executava, né? Então, isso pode acontecer, por exemplo, a própria pessoa que está realizando a atividade, ela mesma pode identificar, né, e propor melhorias, né, que é um trabalho também de consultor, né, porém, talvez com menos técnica, com menos conhecimento, mas a própria pessoa que executa pode propor melhorias, e isso é importante, né, para o desenvolvimento de carreira de qualquer pessoa, tá? Como também pode-se constatar que aquelas 7 etapas, né, possuem eficiência, né, de que não há condições de eliminar, né, nada, né? O máximo que poderia ser feito é uma proposta de melhoria na execução, não na eliminação de etapas, né? Então, vejam, né? Se constatou 7 etapas e o consultor pode chegar a essa conclusão de que as 7 etapas são necessárias, né? E também o consultor pode analisar etapa por etapa, né, e sugerir melhoria na execução, né, e não necessariamente na eliminação de etapas, tá? Então, também quero reforçar isso com vocês, de que o foco do consultor, quando sugere melhorias, não é para eliminar etapas, não tem essa finalidade básica, principal, única. Não, existe aí uma análise para se saber o que pode ser melhorado. Se a melhoria está baseada na eliminação, é um ponto. Se a melhoria está baseada, né, vamos dizer assim, na melhoria da execução, é um outro ponto, né? Então, o consultor ele vai avaliar o ciclo de vida dos processos, né? Tem como eu mostrei para vocês, né?
tínhamos lá 4 etapas que precisaria morrer, né? Então a gente fala ciclo de vida é quando cada etapa realmente precisa estar vivo para poder cumprir com as suas com os seus objetivos, né? Mas quando eu encontro etapas que podem ser eliminadas, esse ciclo de vida já acabou daquela etapa, né? Análise das demandas, então o consultor ele vai avaliar, né, as necessidades legais de cumprimento de cumprimento da legislação, né? Então, essa chamada análise das demandas, análise das exigências, né? Então, o que se viu lá nas 7 etapas é que as 4 últimas não precisavam atender demandas nenhuma, né? Porque o artigo 464, parágrafo único, já estava dando essa permissão para a empresa de poder eliminar aquelas etapas sem nenhum tipo de sequela, nenhum tipo de penalidade. E, né, o terceiro ponto, né, o consultor ele vai, na melhoria, ele está qualificando, né, a execução das atividades, né? Então, a qualificação da administração daquela rotina, da gestão do adiantamento, né? E, como ponto também importante, né, a execução das atividades. Então, essas são as principais características, né, quando eu utilizo a consultoria como uma ferramenta de gestão do processo. Entenderam, pessoal? Se entenderam, levante a mãozinha aí para mim, só para eu ter certeza que vocês entenderam. Muito bom, obrigado. Então, vocês estão preparadas para a prova de proficiência, pessoal? Levante a mãozinha, por favor. Já estudaram? Sabem que na próxima segunda-feira é avaliação? Tudo tranquilo? Levanta a mãozinha para mim. Me escuta agora? Agora estou escutando, Solange. Tive que entrar pelo celular, acho que o meu computador aqui pifou. Então, eu estava sem computador, estou toda atrasada aqui nas atividades. O computador pifou, eu estava lá na Bahia, aí tive que voltar, e ficou no concerto, e vai e volta, agora que está funcionando. Eu estou meio atrasada, não estudei ainda. Mas você sabe que é na próxima segunda, né? Sei, sim. Vocês têm aí 2 roteiros de estudo que foi encaminhado, você tem acesso a eles? Tem, eu vi aqui, mandaram no grupo, mas eu não abri ainda. Ah, legal. Bom, o importante é que você esteja consciente disso para, né, para realmente se preparar, pelo menos no pouco tempo que você vai ter, mas, né, não desacelerar, né? Agora é a hora de acelerar o passo, né, Solange? Sim, agora eu estou tentando adiantar as que estão mais atrasadas para poder focar nesse estudo aí de segunda-feira. Eu faço para você uma sugestão, tá? Deixa esse adiantamento de coisas atrasadas para depois, Solange. Foca no roteiro de estudos. Por quê? Porque é a atividade mais próxima que você tem agora e vale 2.000 pontos, viu? Sim, essa atividade que era para entregar ontem, a última aula eu não consegui. Você me entrega depois, a semana que Então, vem. eu já encaminhei, era 1h da manhã, eu corri, mas aí pela explicação do senhor eu não fiz certo não, só fiz algumas alterações. Não tive tempo de ler, né, porque eu fiquei sabendo da atividade ontem, e eu estava trabalhando. Aí eu cheguei em casa, corri e já enviei. Tá, Aí eu faço hoje outra.
Hoje, durante o dia, eu te respondo o que eu recebi, tá? Tá bom. Não precisa mandar novamente, tá? O importante é que você tenha entendido, Sim, que você tenha feito uma comparação, que você faça uma comparação, né, daquilo que você fez e daquilo que eu expliquei, e você aprender. Isso para mim é o mais importante, tá? ok. E aí vem a pergunta: te convenceu daquilo que você talvez não tenha entendido quando me mandou ou não? Sim, no caso eu teria que ter lido lá a legislação, né? Eu não li, eu só achei que era para fazer algumas alterações, eu achei que não seria necessário eliminar nada. E Entendi. agora, se eu tivesse lido o conteúdo, eu teria entendido e saberia que poderia eliminar. Então, mais importante também, você ter consciência de que o trabalho de consultoria não tem somente essa finalidade, tá? De eliminar, mas ela tem a finalidade de propor melhoria, tá? Então, às Sim, vezes, né, a Solange está indo pelo caminho, da esquerda, tá? Vou dar um exemplo bem simples, né? O consultor verifica, a Solange está indo pela esquerda, tá? Mas ele verifica que ela tem que caminhar. Então, não vou eliminar, né? Não vou falar para a Solange, ó, Solange, você não precisa mais ir para a esquerda. Não. O que eu posso fazer é falar, Solange, muda um pouquinho de rota, né? Vai um pouquinho para a direita. Isso quer dizer que você não deixou de caminhar, você só está indo para um lado diferente. Então, é isso que eu falo, né? A ideia, a finalidade da consultoria não é eliminar tarefas. Nesse caso que eu apresentei, é um exemplo de eliminação, tá? Mas a consultoria ela pode melhorar a execução, não que necessariamente não precise, entendeu, Solange? entendi, sim. É que nem o primeiro trabalho lá, do Isso, mesmo andamento, né? Que, no caso, eu imprimia para conferir. Aí eu pensei, para que isso, que eu vou gastar uma impressão, uma folha, tinta, se eu posso conferir antes de imprimir? isso. Né, já que eu tenho recurso tecnológico nas minhas mãos, né? Por que que eu vou imprimir para ter que ficar escrevendo, não é? Sim, entendi essa parte. Então, é isso que para mim é mais importante, você entender a finalidade da consultoria. Melhoria não significa eliminar tarefas, tá? Porque parece que o consultor anda com uma faca na mão para cortar coisa, uma tesoura, sabe? Não é nada disso, tá? Sim, entendi. Então, legal. Pessoal, próximo conteúdo, e aí eu vou, né, a gente vai fazer aí uma análise desse processo, né? Nós falamos hoje sobre 4.1, que são as ferramentas, né, de gestão da consultoria, que são os indicadores, né, de desempenho, e eu vou, na próxima aula, discorrer um pouco mais sobre esses três elementos aí, tá? Porque pelo calendário acadêmico, nós vamos ter, além dessa aula, mais duas, né, antes da prova de segundo bimestre, tá? Que acontece, viu, Solange? Na semana do dia 30, tá? Do dia 30 até o dia 4 de dezembro, tá? Então, eu vou Aula antes da querer... Pode falar, Solange. última aula antes da prova, né? A última aula antes da prova é dia 27. Que aí a gente vai fazer aí uma pequena revisão de todos os conteúdos, tá bom? Tá bom. Mirela, se você entendeu, põe a mãozinha aí para mim, por favor. Será que a Mirela está me ouvindo? Eu acho que não.
Então, esses conteúdos, né, se vocês... Ah, legal, Mirela, obrigado. Então, se você, Solange, você, Mirela, puderem avisar o pessoal para a semana que vem, por favor, né, tentar não faltar na aula, a gente vai falar bastante sobre esses 3 conteúdos aí antes da revisão, tá bom? Vocês me ajudam nisso aí, Solange? E Mirela, da mãozinha? Sim. E então, como eu disse, né, mais uma correção e análise dessa atividade. Né, eu gostaria muito que tivesse mais pessoas para a gente poder debater mais sobre o resultado da atividade, mas, enfim. Obrigado, Mirella. E na semana que vem a gente trata, né, dessa questão desses 3 conteúdos, a gente faz aí os devidos comentários com relação à prova de proficiência. Se preparem bem, né, estejam tranquilos e tranquilas para a semana que vem, no dia 16. Né, eu torço muito para que o resultado de vocês seja bastante proveitoso, né, que vocês fiquem contentes com os resultados, tá bom, pessoal? Tá bom, Solange? Tá bom. Eu vou começar a estudar. Então, por favor. Ela, tá? Obrigado pelas mãozinhas. Né, a gente se encontra na semana que vem, tá bom, Mirella? Dá só mais uma mãozinha para mim. Ô, Mirella, obrigado, viu? Uma boa sexta-feira para vocês todos, tá bom? Tchau, gente. Obrigada, igualmente. Bom final de semana. Para vocês também. Tchau. Tchau.